Combustível mais caro. De que forma mais um aumento no diesel deve impactar o preço de outros produtos? 15 anos depois da queda do avião da Gol, parentes das vítimas cobram justiça. Os pilotos do jato que atingiu o Boeing foram condenados, mas nunca cumpriram a pena. E as regras para a volta da torcida à Arena Pantanal. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Deputados aprovaram hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O orçamento previsto é de mais de 24 bilhões de reais. Foi praticamente do jeito que o governo queria. Apenas 12 emendas de um total de 75 foram aprovadas na LDO do ano que vem. O orçamento previsto no texto foi de mais de 24 bilhões de reais e uma renúncia fiscal de pouco mais de 5 bilhões de reais. Uma das emendas aprovadas foi a que subiu a RGA, revisão geral anual, de 5,05% para 6,05%. Depois de muitas negociações, deputados aceitaram deixar reajustes de ganho real para algumas categorias de servidores para outro momento. Nós sabemos que vai haver superávit aí da Receita no ano que vem e vai haver espaço para o governo negociar com categorias, negociar com segmentos. Estão prevendo um RGA de 6,05 para o ano que vem. Já está abrindo concurso, vai abrir concurso agora para repor vagas que estavam aí faltando. Então, eu acho que começou-se a abrir essa conversa com os servidores. E, evidentemente, que assim que ter condições, o governo vai abrindo. O único deputado que votou contra foi Lúdio Cabral, do PT. Segundo ele, o governo estimou um caixa menor em 2022 para depois poder mexer no dinheiro sem precisar obedecer o estabelecido na lei. O projeto de lei do governo que prevê um corte de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na arrecadação de ICMS em 2022 ainda não foi protocolado na Assembleia. Quem passou essa informação foi o presidente Max Russi. Segundo ele, a entrega do documento, feita na última terça-feira pelo governador Mauro Mendes, foi apenas simbólica. Por isso, ainda deve demorar um pouco para que o projeto seja votado em plenário, porque ele vai precisar passar por todo o trâmite da casa, pelas comissões especiais. Esse projeto chegando aqui, ele vai para as comissões e qualquer deputado terá liberdade de apresentar a emenda que assim achar interessante fazê-lo. Acontecendo os investimentos e acontecendo a diminuição da carga tributária, vai ser muito positivo para Mato Grosso. E passou a valer hoje o novo preço do óleo diesel nas refinarias. O aumento de 25 centavos no litro do combustível deve impactar o preço de outros produtos para os consumidores. Os ponteiros do preço giraram mais rápidos hoje. O aumento no óleo diesel anunciado pela Petrobras começou a valer nesta quarta-feira. Nas refinarias, o valor médio do litro do combustível passou de R$ 2,81 para R$ 3,06, alta de 8,89%. Consequentemente, teve reajuste nas bombas. A Petrobras ela adota o que a gente chama de PPI, que é o Índice Internacional dos Preços. Então o dólar está muito alto e automaticamente o diesel ele aumentou. Então tem um impacto bem significativo na vida da população brasileira. Os primeiros a sentirem essa alteração foram os caminhoneiros, que precisam do óleo diesel para trabalhar. O frete está barato e o óleo diesel já é a 7ª, 8ª vez já subiu. Vai ter que parar o caminhão e trabalhar de empregado, porque não aguenta mais. O impacto na mudança do preço do óleo diesel começa aqui, na hora de abastecer, mas depois segue por toda a cadeia de produção. Só para a gente ter uma ideia, o Sindicato das Transportadoras de Mato Grosso calcula que com esse reajuste, os custos para trazer e levar mercadorias aumentem em até 20%. Com esse aumento agora, vai haver uma redução de veículos também na estrada, com o pessoal reduzindo veículos para poder circular. Porque tem transportador que não está conseguindo nem pagar o custo do combustível, ainda mais com esse aumento que vai ter agora. A gente corre atrás de um posto mais barato, mais acessível, né? Para poder também ajudar a empresa, para eles sobrar um pouquinho mais, né? Que hoje já sobra o que? 30% mais ou menos do caminhão só. Sobrava, né? Agora vamos ver, né? É aí que entra o consumidor na história.
Se está mais caro para transportar os produtos até os mercados e revendas, a tendência é que o preço final de alimentos, produtos de limpeza e por aí vai também suba. Vai no mercado hoje, o que você comprava com R$100 há 3, 4 meses atrás, você compra praticamente a metade. É uma alta que o salário não acompanha e o poder de compra do brasileiro vai diminuindo aos poucos. Hoje nós estamos em torno de 14 milhões de desempregados, isso já é preocupante. E o problema é que quando o trabalhador que está empregado está vendo seu dinheiro corroer. Esse dia eu fui no mercado para comprar uma margarina de 500 gramas, estava R$10. Então, assim, R$10 e a carne que aumentou também, né? Caro que tá na gente, ou você come, ou você paga as contas que tem, ou tá difícil pra gente hoje em dia, agora tá muito complicado. Hoje faz 15 anos do acidente entre o Boeing da Gol e o jato Legacy, que matou 154 pessoas no norte de Mato Grosso. Os pilotos do Legacy foram condenados, mas nunca cumpriram a pena. Mais de 5.400 dias se passaram desde que Rosane perdeu o marido no acidente e ela ainda aguarda por justiça. A gente quer isso, que criminalmente eles paguem por isso. E civilmente, eles também paguem. Para a família do Alexandre, mais uma vítima do acidente, a sensação de impunidade deixa a data ainda mais triste. A sensação de que essa irresponsabilidade que esses americanos cometeram ao estar com um Legacy no lugar errado, da forma errada, sem estar com o transporte ligado, tudo isso ter levado à morte de 154 pessoas é o que gera revolta no sentido de que eles estão seguindo a vida deles, sabe? Eles continuam pilotando, a vida deles segue igual. No dia 29 de setembro de 2006, um Legacy novinho, recém-saído da fábrica da Embraer, pilotado por Joseph Lepore e Jean Paul Paladino, se chocou no ar com o Boeing da Gol no norte de Mato Grosso. No choque, o avião de passageiros perdeu 7 metros de asa e não conseguiu manter a estabilidade. Todas as 154 pessoas que estavam a bordo morreram. O transponder desta aeronave, ele foi colocado em stand-by, de acordo com a investigação, inadvertidamente. Sem o transponder funcionando, não funciona também o TCAS, que é um equipamento responsável por alertar a tripulação se um outro tráfego está num rumo que pode levar a não uma colisão necessariamente, mas eles vão passar perto. Consequentemente, as duas aeronaves não conseguem falar, não conseguem elas se comunicar mais. Os pilotos do Legacy foram considerados culpados pelo acidente aéreo e chegaram a ser condenados em 2011 a 4 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. Em 2017, a Justiça Federal de Mato Grosso decretou a prisão deles. Na época, o Ministério da Justiça expediu um ofício intimando os condenados a darem início ao cumprimento da pena, o que não aconteceu. Se pegar o relatório do CENIPA, foram mais de 13 coisas que eles fizeram. Eu quero tirar deles casa, carro, tudo. Eu não vou ficar com nada. Eu vou doar isso, como eu já disse isso para o juiz. Eu dou uma entidade, eu não quero o dinheiro dele. Isso não paga, não devolve, o meu marido não devolve. Mas hoje eles estão vivendo normalmente. Eu queria só que ele dissesse desculpa, porque não matou 154 formiguinhas, não. São 154 pessoas. Os nomes dos pilotos americanos foram incluídos na lista de procurados pela Interpol a pedido do Ministério Público Federal. No Brasil, a condição legal deles é de foragidos. E a Centro-América produziu um documentário sobre os 15 anos do acidente. A versão completa está disponível no G1 Mato Grosso. A seguir, servidores protestam contra a proposta do governo de passar 23 escolas estaduais para a responsabilidade dos municípios. Trabalhadores da educação protestaram hoje na Assembleia Legislativa em Cuiabá. Eles são contra a transferência de escolas estaduais para os municípios anunciada pelo governo.
Dezenas de trabalhadores da educação se concentraram na entrada da Assembleia. Eles são contrários ao projeto da Secretaria Estadual de Educação de redimensionamento das escolas da rede. O governo anunciou a transferência de 23 escolas estaduais para os municípios. A divisão, quem está fazendo é o Estado de Mato Grosso para empurrar matrículas que os municípios receberão um valor menor e eles ficarem com uma matrícula que demanda menos profissionais de educação e receberá um recurso maior em relação a essas matrículas. Essa semana, o secretário Alan Porto esteve na Assembleia e garantiu que as escolas não serão fechadas. Apenas as que oferecem os primeiros anos do ensino fundamental serão municipalizadas. Quando a gente fala não é fechar escolas, é aquela escola ter o funcionamento via gestão municipal, ela só acontece com a concordância do município. Mas segundo o presidente do Sintep, as escolas já foram avisadas para não aceitarem matrículas do primeiro ano, mesmo sem as prefeituras já terem definido se vão receber os alunos. É uma proibição por parte da Secretaria de Estado de Educação das escolas realizarem matrículas dos estudantes do primeiro ano. Como as mudanças promovidas pela SEDUC se baseiam num decreto publicado pelo governo do estado, elas não precisaram passar aqui pela Assembleia. Então agora, para que a Assembleia se movimente, algum deputado vai ter que apresentar um projeto de lei. Só que, por enquanto, não há nenhum nesse sentido tramitando na casa. Em Tangará da Serra, a vacina contra a Covid começou hoje a ser aplicada nos adolescentes. Diego Rodrigues. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Tangará da Serra dividiu a vacinação nesse público em 3 grupos. No primeiro grupo foram os adolescentes com deficiência permanente. Esses tomaram a vacina hoje na APAI de Tangará da Serra. Todos os 48 adolescentes de 12 a 17 anos da instituição garantiram a primeira dose da vacina contra a Covid. Ainda nesse grupo também puderam se vacinar os adolescentes com deficiência permanente que não estudam na APAI. Porém, teve pouca procura. Os pais que não conseguiram trazer o filho hoje deverão aguardar a semana que vem para tomar a dose junto com o próximo grupo que será vacinado, os adolescentes com comorbidades. Em Cuiabá, quem está com a segunda dose da vacina da Pfizer, marcada para outubro, já pode antecipar a aplicação. De acordo com a Secretaria de Saúde da capital, cerca de 20 mil pessoas estão nessa situação. E confira o que fazer para antecipar a segunda dose. Para essa vacinação, precisa trazer o cartão de vacina com a primeira dose registrada e um documento pessoal para comprovar que é a pessoa e aí vai estar recebendo a segunda dose. A partir de agora, a vacinação da Pfizer vai ser feita com 56 dias para as pessoas que tomaram a primeira dose. Então, quem tem 56 dias que tomou a primeira dose pode estar buscando qualquer polo de vacinação ou unidade de saúde que está aplicando a vacina da Pfizer para estar recebendo a sua segunda dose. E agora a gente vai conferir os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. De ontem para hoje, 7 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. Desde o começo da pandemia, já são 13.800 mortes pela doença. 519 mil pessoas que tiveram coronavírus já se recuperaram. Isso representa mais de 96% do total de casos. Em Mato Grosso já foram registrados mais de 536.700 casos de Covid. Foram 872 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 31,59%. Hoje são 236 leitos pelo SUS disponíveis em hospitais aqui no estado. E a Secretaria Estadual de Saúde atualizou a classificação de risco dos municípios em relação à Covid. Na semana passada, eram 11 cidades com risco moderado de contaminação, que é o alerta amarelo. Esse número subiu para 12. Estão com risco moderado de contaminação Colniza, Indiavaí, Itaúba, Jangada, Marcelândia, Nova Santa Helena, Novo Horizonte do Norte, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Porto dos Gaúchos, Reserva do Cabaçal e Rondolândia.
Os outros 129 municípios estão classificados como de risco baixo. Nenhuma cidade em Mato Grosso está com risco alto ou muito alto de contaminação. Depois do intervalo, as regras para o retorno do público à Arena Pantanal. A partir de sábado, o público poderá voltar a acompanhar os jogos na Arena Pantanal. O Cuiabá vai enfrentar o América Mineiro pelo Brasileirão. E para entrar no estádio, o torcedor vai ter que seguir algumas regras de biossegurança. Nona rodada do Campeonato Mato-Grossense de 2020. O Cuiabá goleava o Dom Bosco por 5-1. E na época, ninguém imaginava o que estaria por vir. Entre a partida contra o Dom Bosco pelo estadual, disputada lá no dia 15 de março de 2020, e o próximo sábado, são contabilizados 566 dias, ou seja, 1 ano, 6 meses e 17 dias. Este é o período sem a presença da torcida aqui na Arena Pantanal. A espera foi longa, mas agora chegou ao fim. A liberação do público foi definida em reunião entre 19 clubes da Série A e a CBF. A decisão segue lei estadual, que autoriza a presença de 35% da capacidade do estádio. Somente pessoas com teste PCR negativo, realizado no máximo 48 horas antes do jogo, e pessoas com comprovante de vacinação completa terão acesso ao estádio. A torcida ela é um fator a mais, ela é uma motivação enorme para o jogador. Eu acho que os jogadores estão com muita saudade da presença do público. A gente espera que nesse momento decisivo da Série A, com essa liberação do retorno do público à Arena Pantanal, a torcida seja, sim, o nosso 12º jogador dentro do campo. Os protocolos de biossegurança continuam. Será obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social deve ser respeitado. 14 mil ingressos serão disponibilizados no total, para assentos que ficam no setor leste. A política de preços do clube foi mantida. Então a gente vai estar atendendo nossos sócios e recebendo a torcida que não for sócio, né, com os preços de ingressos variando aí na casa de R$30 até R$120 o ingresso mais caro de arquibancada, né, e o ingresso de camarote R$400. Neste sábado, os portões serão abertos às 2 da tarde e o jogo contra o América Mineiro começa às 4. A organização da partida pede para que o público chegue cedo para evitar aglomerações na hora de mostrar a carteira de vacinação ou teste PCR negativo. Um estudo divulgado pela organização MAP Biomas revela as consequências de mais de 3 décadas de desmatamentos e incêndios no Pantanal, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Falta água para apagar incêndios, rios assoreados onde é possível atravessar caminhando. Nem parece o Pantanal que o mundo conhece. Nessa seca não tem água para animais silvestres, não tem água para bovinos, não tem água para as pessoas. O relatório do MAP Biomas alerta para a redução dos campos inundados e, principalmente, para as alterações que estão comprometendo o equilíbrio do Pantanal. Na bacia do Alto Paraguai, onde nascem os rios pantaneiros, restaram 43% da vegetação nativa. Uma área do tamanho dos estados do Rio de Janeiro e Sergipe juntos foi ocupada por lavouras e pastagens. O relatório revelou que, além dos desmatamentos na borda, os incêndios estão afetando a biodiversidade pantaneira. Os pesquisadores analisaram fotos de satélites de 1985 até o ano passado e identificaram as cicatrizes do fogo. Em 36 anos, 57% do bioma Pantanal queimaram pelo menos uma vez. Então a gente mostra ainda a necessidade de criação de novas áreas de proteção, não só para proteger as áreas de planície, mas também para tentar conservar o que ainda resta de vegetação nativa no Planalto e recuperar principalmente as áreas de borda de rio, recuperar a nascente, para tentar fazer com que esse fluxo de água que sai do Planalto e chega no Pantanal seja mais sustentável ao longo do tempo.
Todos nós fomos impactados de alguma forma pela Covid-19, mas principalmente os profissionais que atuam na linha de frente, que não puderam parar. Como eles foram atingidos é o que a gente mostra no terceiro episódio da série Um Outro Olhar, Saúde Mental na Pandemia. A pandemia, ela veio para acabar com muita coisa. Eu tinha emprego, eu tinha carteira assinada. Mas e o medo da pandemia? Porque, querendo ou não, vocês iam a muitos lugares, né? Como é que era isso? Até hoje eu tenho medo da pandemia. Até hoje. Porque você está exposto aqui do dia a dia. Então, querendo ou não, e se você carregar esse vírus lá para sua casa? Oi, oi! Bom? Tudo bem? Bora conversar um pouco? Vamos lá. Hoje, se você pudesse escolher qual notícia você daria, qual seria? A pandemia acabou. O vírus não existe mais. A população toda do país está vacinada. A notícia que eu mais queria dar agora é que todos estamos imunizados, que não temos mais nenhuma morte por Covid. Mas não paramos em momento algum, né? E isso também afetou a nossa vida pessoal, claro. O distanciamento da família, o medo, a preocupação que algo acontecesse com os nossos. Desde que a pandemia começou, eu fiquei 9 meses seguidos sem ver meus pais pessoalmente. Eu só fui até a cidade dos meus pais, que é Tangará da Serra, onde eu nasci, depois da notícia da morte do meu tio. Eu estava no Pantanal, no meio das queimadas, quando chegou a notícia de que o meu tio, o irmão mais velho do meu pai, tinha falecido de Covid. Eu pude sentir na pele tudo isso, que eu vi as pessoas sofrendo. O pior momento foi lá atrás, quando eu queria desistir. Eu queria ser qualquer coisa menos médica. Eu não queria mais contar para a mãe que o filho dela morreu ou falar para a esposa que é grávida, que o pai do filho dela tinha morrido. O que mais me levou a procurar ajuda foi a questão da desmotivação. Eu tive crise de choro durante o plantão, eu acho que é uma das coisas mais comuns, né? A gente notar pessoas exaustas. Sem dúvida nenhuma, os profissionais de saúde ficaram muito impactados, além, obviamente, do medo, do receio. Também foi um grupo que, nas fases iniciais da pandemia, estava desprotegido, a gente não tinha vacina ainda, né? Então, foi muito impactado do ponto de vista da pandemia. Mas os motoboys também não pararam de trabalhar nenhum minuto, pelo contrário, aumentou a demanda e é exaustivo, demais. Tenho medo. Como é que foi para você lidar com tudo isso? Foi difícil, mas o que me dá inspiração são essas 3 aqui, ó. Essas 3 e minha esposa. Com Deus. Quando você sentiu que a barra está muito pesada, está difícil de suportar, divide com os outros, com quem você tiver acesso. Se você tiver acesso a um profissional, uma psicóloga, um psiquiatra, ótimo. Se você não tiver, divide com alguém da família, com uma pessoa que você goste, que você respeite, que você acha que é uma pessoa equilibrada, racional, que possa te dar bons conselhos e que possa te ouvir, porque falar é muito importante. E amanhã tem a 4ª reportagem da série e a Lorena Segala conta mais pra gente. Vamos ver. E da porta para dentro de casa, como está sendo? Os idosos e as crianças foram os que mais sofreram nessa pandemia. Mudou muito minha vida. Criança tem ansiedade? Tem, porque a gente já nasce com as emoções. E na mesa, contas acumuladas pelo desemprego e a incerteza de ter alimento, ou não. No 4º episódio da série Um Outro Olhar, Saúde Mental na Pandemia, vamos falar como a pandemia impactou as famílias, nas relações e até mesmo na renda das pessoas. É amanhã, no Bom Dia Mato Grosso, a partir das 6 horas da manhã.
O MT2 termina aqui. Começo de noite de quarta-feira, com temperatura de 34 graus na região metropolitana. Umidade relativa do ar neste momento, 39%. Tá seco, né? Tempo seco ainda. Agora, 6 horas e 47 minutos, a gente vê imagens ao vivo da região central da capital. Essa é a área próxima ao Centro Histórico, Morro da Luz, cruzamento da Coronel Escolástico com a Prainha. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente se encontra aqui no MT2. Tchau, pessoal.